Só um espirrinho. Ajeitando o espirro. Não veio, cara, que droga. Muito chato quando não veio o espirro. Tá. Quando parar de fazer barulho, eu começo. Tá. 3, 2, 1. Honestly, what the f*** are we doing here? What a legend. What a legend. What a stupid action! Just break this to me. Come on! Yes! No more radio for the rest of the race. Feitoria, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Carreteiro F1. Eu sou o seu apresentador, humilde anfitrião, Fanny Weber, e comigo está Rodrigo Azevedo, ainda nosso piloto simulador favorito, pensando em trocar categorias, ele esses dias me falou. Fala aí, Rodrigão, hoje o assunto é Checo Pérez, o Street Fighter, o rei das ruas, e aquela punição que não foi punição para Alonso, que não ia, mas ficou com o terceiro, papapá. E aí, Rodrigão, tudo bem contigo? Tudo certo, cara. Embalando agora aí já a temporada, né? 2 etapas. Aquelas 2 etapas que a gente já imaginava que seriam mornas, né? E cantei a pedra. Não fui tão longe, mas cantei a pedra de que achava que o Checo ia bem na corrida, né? Só não imaginava que ia conseguir superar o Super Max aí. Max, Super Max, já diria a musiquinha dele lá. Foi muito bem. E o Alonso, daqui a pouco, os caras estão dando motivo para ele daqui a pouco começar a reclamar, né? Tu sabe que o Alonso não paga imposto para reclamar, né? Cara, a gente já vai falar nisso. Eu acompanhei todo o pós-corrida e é um Alonso surpreendente. É um Alonso surpreendente que estamos vendo. Vamos ver o que vai acontecer nesse futuro, mas é um Alonso surpreendente. Mas vamos dar sequência aqui no roteirinho aqui, ó. Bom, esse agora, Rodrigão, é aquele momento que os mecânicos dão aquela andada pelo grid, tá ligado? Vê assim onde é que os carros vão parar, põe os ventiladorzinhos nos pneus pra gente fazer os nossos reclames aqui, né? Que é o seguinte, ó. Se você que tá ouvindo em áudio esse podcast, vai lá então no Spotify e segue Carreteiro F1, dá nota, segue, às vezes eu ponho umas enquetes lá, também vota nas enquetes, que agora tem a opção de enquetes no Spotify. Nas outras plataformas de áudio também está o Carreteiro F1, e se você está aqui no YouTube, acompanhando ao vivo, igual o Robson, está acompanhando nós ao vivo aqui, então vai lá em Canal Carreteiro no YouTube, siga, ativa o sininho para receber notificações de quando começa o podcast. Geralmente gravado nas quartas-feiras em torno das 9 horas, mas frequentemente, né, nós não somos patrocinados pela Rolex, então não temos como eu posso dizer assim, não temos uma necessidade de ser precisos, né? Bom, se você está... Não precisamos fazer que nem a Fórmula 1, sempre tem aquele Rolex gigante em algum lugar do autódromo, e quando ele bate exatamente a hora que está marcado, a galera sai para fazer a volta de apresentação, né? Isso aí faz parte do show da Fórmula 1, né, cara? É massa. Né? E outra... Eu gosto. Eu invejo, inclusive. Eu não só gosto, eu invejo. Acho, putz... Fantástico. E outra, isso só é possível porque a Fórmula 1 é uma categoria inglesa. Pelo menos com a origem na Inglaterra. Isso é verdade. Bom, vamos lá. Se você está acompanhando ao vivo no YouTube, então use o chat, que nem o Robson está usando aí, para concordar, discordar, tudo com muita educação, daquele jeito civilizado. Estamos, então, lá como Canal Carreteiro, tá? A rede social do momento é o TikTok, tem lá no Carreteiro F1, TikTok fazendo trends, opiniões curtas e outras brincadeiras. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, não precisa ser com uma passagem para a Austrália, que eu não ganhei na promoção da Fórmula 1, já fica informação, mas também não precisa ser pouco, pode ser só aquele valor do litrinho do óleo, tá caro o óleo de motor, pode ser menos, pode ser o valor do Trident, tá bom? Um Trident, também não somos patrocinados pela Trident, mas tudo bem. Ou mesmo uma bebida energética de sua preferência, tem as bebidas energéticas que patrocinam carros, patrocinam pilotos, e a sei lá, que deve patrocinar jovens arruaceiros na rua.
É isso aí, canalcarreteiro@gmail.com é o nosso Pix, pode mandar lá, esse é o melhor jeito de nos deixar feliz. E é isso, agora vamos liberar os pilotos para correr. Não deu, deu 22 horas aqui no ao vivo, precisamente, e vamos com a pauta da semana, Sérgio Pérez, o rei das ruas, Rodrigão. Isso aí, cara, Sérgio Pérez, que no final do último programa a gente comentou, né, qual é a expectativa para a corrida, né, e aí eu cravei, né, Red Bull, primeiro e segundo, e o Alonso terceiro, e tu ainda falou, mas tu acha que o Pérez, de repente, o Alonso não consegue? Não, cara, o Pérez geralmente vai bem em circuito de rua, só não esperava que ia ir tão bem assim, né. Sim. E no início da corrida ali ainda o Alonso pulou na frente e deu aquela... Parecia que ia, enfim, abrir diferença, e eu já imaginei, cara, será que a Aston veio tão bem assim? Mas depois enfim, como é que é quando a carroça anda, as melancias se ajeitam, né? E aí a Red Bull começou a render mais, o Pérez chegou e passou e foi embora. E conseguiu manter, né? Conseguiu manter. No final ainda há rumores de que teve recados no rádio, né? E aí a gente pode até explorar um pouco mais isso depois. Mas fato é que o Pérez foi bem até o fim, consistente, como a gente sempre fala que ele é, e como o Max saiu lá atrás, não deu para buscar, né? E aí o Tcheco levou essa. Muito bem, a corrida dele acho que foi muito bem do início ao fim, Red Bull de novo não errou, né? Fez desde a estratégia. Ele só não fez um Grand Slam por causa que o Alonso passou ele na largada. Exatamente. Se ele tivesse liderado do início ao fim, teria sido exatamente isso. Pole, volta mais rápida, e liderou a corrida da largada até o final. Na verdade não fez a volta mais rápida, acabei de lembrar, né? Na última volta o Max fez a volta mais rápida, né? Tá aí uma informação que eu confesso que eu não sabia. Eu achei que ele tinha terminado com a volta mais rápida. Não, porque senão ele era líder do campeonato, ele tá em segundo. Tanto que é o seguinte, tanto que se ele tivesse feito a volta mais rápida e vencido como venceu, sim, ele estaria com 25, 50, sei lá, alguma coisa. Mas eu não lembro agora que eu tenho que dar pontuação, mas ele estaria com um ponto a mais que o Max, e daí teria por tendo a volta mais rápida, né? Porque eles fizeram 1-2 também na anterior, sim, só que na anterior ninguém fez a volta mais rápida. Quem fez a anterior no Bahrein foi o Joe. E daí, então, o Verstappen, tipo, eles estariam com os pontos empatados, tá ligado? E o Pérez estava com a volta mais rápida, estaria na frente, ele estaria liderando o campeonato. Cara, e é uma coisa engraçada. 44 pro Max, 43 pro Pérez. Foi 25 do primeiro, 18 do segundo, e no caso o Max 19, porque fez a volta mais rápida. Mas o mais interessante é o seguinte, o Tcheco ele faz uma boa corrida, mostra uma consistência da Red Bull, e o Verstappen, quando chega em segundo lugar, já estou pulando já, ele começa a reclamar do carro e bate um medinho dele de quebrar o carro, dele para de forçar o carro, até porque ele não tinha que forçar. E daí tem aquele fatídico rádio engraçado, que é aquele o rádio do tipo assim, pode botar um modo tal. E daí o Tcheco, cara, assim, daí o Tcheco, acho que ele abriu o livro de história, né? É porque, na verdade, eu não me lembro quando o Tcheco entrou na Fórmula 1. Mas eu acho que ele já estava quando o Vettel faz a sacanagem com o Mark Webber. Pode ser. Tá ligado? Que a gente falou no especial do Vettel até. E daí, cara, daí eu acho que tipo, se ele abriu o livrinho assim, cara, não, pera aí, vocês têm um histórico de fazer sacanagem. E daí ele pergunta assim, tá, mas é o seguinte, eu vou botar nesse modo tal e o Verstappen vai botar também? Não, vai botar sim, confia. Daí ele assim, não, mas por que tu não deixa a gente ficar correndo? Sim. Então pode correr. Então o cara falou assim, então eu vou correr. Daí ele, porque daí tipo assim, diminui o modo aí e tal, não sei o que, e o Verstappen tava tirando 200 centésimos, assim, sabe? E nessa discussão, assim, deu o cara assim, vocês estão de pegadinha comigo.
Mas sim, cara, enquanto tu falava, eu já busquei aqui o histórico, né? Uhum. E Pérez iniciou em 2010 na Sauber. Ou seja, sim, ele Sim, já ele estava. viu Mark Webber e o alemãozinho O Vettel. Vettel, exatamente. Na Red Bull e a Red Bull fazendo seus joguinhos e tudo mais. Mas falando um pouco já dessa treta aí, dessa questão que o Pérez levantou, né? Depois da corrida, enfim, ele se manifestou, né? Assim como também o Verstappen se manifestou depois da corrida e tudo mais. E pós segunda-feira, terça-feira, sei lá, da semana, o chefão lá se manifestou. Porra, eu sempre esqueço o nome dele. Christian Enfim, Horner. o Horner, isso aí. E aí, cara, as versões são as seguintes, né? O Pérez questionou, tá, por que eu preciso tirar o pé, né? Tô andando bem. Aí eles disseram, não, tá garantido já, não tem pra quê e tá legal. E aí o Horner falou depois que não, quando foi falado aquilo pra ele, é porque o Verstappen estava dizendo que estava sentindo alguma coisa lá na questão da transmissão lá do eixo traseiro e que foi justamente o que deixou ele mal no Qualify, né? E aí, enquanto a gente estava investigando, a gente pediu para tirar o pé, para ver e tal, não sei o quê. Daí, depois, quando a gente viu que já tava tudo ok, a gente liberou para andar. Só que se tu for pegar a sequência de papo do rádio lá, é quando o Pérez contesta, né? Tá, mas Uhum. eu posso acelerar se eu quiser, do tipo assim, Isso, tu pode tirar o pé, não precisa. Tá, mas se eu quiser, eu posso acelerar? Aí, não, tá liberado, pode. Pô, aí tá. Ah, E tá aí louco, então. coincidiu assim que eles analisaram rápido ali, a gente chegaram na conclusão? Ou será que era um recado pro Max saber que era para apertar que dava tempo de buscar, né? Não, e dava tempo de buscar. A gente sabe que Porra. o carro do Max é melhor, tá ligado? Mas assim, tipo, e é meio que óbvio. E dava muito tempo de buscar, até porque o Verstappen também é mais piloto, né? A gente também não pode dizer que não. Mas assim, dava muito pra buscar, porque ele tava tirando tempo, tá ligado? Ainda mais sabe? E tem uma questão nessa pista, que é o seguinte, se o Max chegasse em 2 segundos, mais ou menos por ali, ele começa a pegar vácuo do Tcheco. Sim, Daí o rendimento do motor vai melhor ainda, né? claro. Então, e da aerodinâmica, então daí sim que ele ia buscar. Depois do DRS é um abraço, né? Aí já era. Pô, e daí, então é uma coisa assim, meio que tipo assim, acabou dando certo esse negócio do Verstappen porque o carro estava pedindo, e é engraçado que os rádios assim, é o Verstappen completamente cagado, tá ligado? Tipo assim, tá dando aquela merda de novo, tá ligado? Sim. Os caras assim, não, mas aqui não tá acusando nada. Não tá acusando nada. Eu digo, pô, irmão, e eu não sei se tu reparou nos rádios, é que o rádio da Red Bull, ele é um rádio engraçado, por causa que, e eu não tinha reparado antes, eu só reparei a partir do momento que o Verstappen começa a reclamar, Sim. que dá tipo aquele, daí vem tal a voz do Verstappen, que é aquele negócio meio choroso, né? E daí no fundo, e depois do Checo também tinha no fundo, é um assobio assim, sabe? Que é o motor do carro, tá ligado? Sim. E eu pensei, pô, esse é o barulho da merda estragando, tá ligado? Sim, e daí não era, o barulho que o carro faz é esse, parece uma panela de pressão com o feijão já tá cheio, sabe? Uma chaleira chiando. Cara, mas o fato é que tu viu, dava pra ver que o Verstappen tava bem incomodado. E, inclusive, no final da corrida, né, eu não tinha visto, eu acho que nem sei se apareceu na TV isso, eu vi depois, que ele não foi com o carro lá na parte lá que fica esperando os 3 primeiros do pódio, né? Foi com o carro já direto lá pro... Nem sei se poderia ter feito isso, mas foi direto já lá pra parte dos boxes. E
dizem que depois da premiação e tudo mais, ele não foi pra reunião geral da equipe. Pegou e foi embora. Ele ficou bravão, largou porque fora. ele achava que ele tinha que ter vencido e tal. Na entrevista ele falou, eu não tô aqui pra ser eu segundo. não tô aqui, não faço o trabalho que eu faço na fábrica pra ser segundo. E aí acho que o cara ficou putaço mesmo e que queria que a equipe tivesse mandado trocar de posição. E aí acho que já é... Aí acho que já é querer... Já tá subindo a cabeça. Tudo bem, cara. É o Kimi Raikkonen, ó... O Kimi Raikkonen ganhou um grande prêmio. Um grande prêmio não. Ganhou campeonato? Um campeonato, isso. Por causa que estavam os malucos na McLaren se matando, né? É verdade. Correu por fora e... Que estavam... É isso aí. É isso aí. E aí, Fanny, aí eu já vou pegar essa deixa pra te mostrar isso aqui, ó. Tá na tela aí, ó, pra quem tá acompanhando em vídeo, né? Sim. A Aston Martin tá ali, cara. A Aston Martin tá grudada, meu. E tá grudada. E eu vou falar uma parada, daqui a pouco a gente vai falar do Fernando Alonso e tal, mas vou falar o seguinte, o Fernando Alonso escolheu ficar em terceiro lugar. Porque ele sabia... Tu acha que ele não quis encrencar com o Verstappen quando chegou? Ou tu acha que ele poderia ter sido Não, com o Verstappen ali ele já tava completamente entregue, porque ele sabia que ele não tinha carro para segurar, o Verstappen estava com outro ritmo de corrida e tal. E o Pérez ele escolheu porque ele tinha punição. Entendi. Tu acha que se não tivesse que cumprir aquela punição, ele talvez tivesse... Ele teria brigado. Ele teria brigado pelo primeiro lugar. Porque daí ele sabia que ia pelo menos ficar em segundo. Pode ser. E eu explico por quê. Punição, né, cara? A cagada primeiro foi a dele, né? Não, cagada dele, eu tô dizendo. Que cagada dele, de ter parado errado. Né? Esses dias eu vi ontem ou hoje, eu vi a foto do grid largado de frente, tá? Sim. O cara é muito... Cara, não, é muito desalinhado, cara. É muito desalinhado, assim. E tanto que ele nem reclama quando ele foi punido, porque na real ele sabia. Sim. Ele sabia. O cara de trás dele sabia também, tá ligado? Tipo, todo mundo sabia, o cara olha assim, tipo assim, meu, esse maluco tá fora do colchete, entendeu? Tem uma câmera que pega, eu acho que é do carro que largou em quarto, É o do Sainz. Foi o Sainz que largou em quarto? Então, quarto? Enfim, quem largou exatamente atrás do Alonso. E, cara, ele tá muito pro lado, meu. Tu consegue enxergar, assim, o colchete na lateral da roda e, tipo, não é colado na lateral. É um bom espaço na lateral. Tá muito pro lado, irmão. Tipo, é muito engraçado. E aí, cara, eu vou aproveitar aqui e já vou botar no ar aqui a pergunta do Robson ali no chat, tá? E aí eu vou te fazer a pergunta e dou minha consideração depois. Que é, com a questão da troca de motores, e aí eu imagino que a troca de motores que ele quer dizer aqui é o limite de motores, né? Pode se usar, né? E nas primeiras corridas sendo ruins para outros motores, além da Red Bull, vocês acham que deveriam dar mais e deixar para trocar os motores, no caso, quando melhorar os ajustes? Tá, talvez seja de não trocar e não gastar essas trocas já de início agora e deixar andar mais com o motor, enfim, com o conjunto ruim ali, deixar para usar os motores bons, ou enfim, o conjunto bom quando tiver os ajustes melhores. Eu acho que o esquema da F1 aí, por enquanto, ele nem tá só o motor, tá? Eu acho que até no motor eles são mais ou menos equilibrados. Vou falar a verdade aqui, tá? Porque a gente não vê esse motor desempenhar na AlphaTauri. Sim. Então, eu acho que a questão não é em si só o motor, tá? Eu acho que é uma escolha aerodinâmica na Red Bull que é um acerto bizonho também, tá ligado? É um acerto gigantesco, assim. Então, não é só E essa escolha aerodinâmica não foi para a AlphaTauri, porque essas coisas elas funcionam separadas entre as duas empresas. Então, o que aconteceu foi tipo isso, ó. Claro, o motor da Red Bull é um motor bom, mas ele não me parece um motor confiável já. Sim. Semana passada o carro da Ferrari, que bom, o Ferrari é um capítulo à parte. Né? Tem um capítulo especial para ela hoje. Mas assim, ó, os caras estão na segunda corrida do ano e reclamando do carro, entendeu? Então é uma coisa assim que meio que
a Aston Martin me parece o carro mais confiável no momento. Tá, tudo bem, o Stroll tava fumegando do grid de largada, né? Mas e tava mesmo, né? Porque eu até pensei que era uma coisinha Nelsinho Piquet, assim, quando ele saiu, tá ligado? Pra vir um safety car. Eu não acho, porque eu vi onde ele parou e tal. Sim. Então, tipo, não foi isso. E o carro já tava pegando fumaça, assim, eu já tava fumaceando antes da largada, o carro já tava saindo fumaça. E daí... Não, eu não tô brincando que eu falo isso, é verdade. Não, sim. E daí... Porque às vezes pode parecer que é anedota, mas não é. Nossa. E daí daí, pô, deu, sei lá, 10 voltas e foi. E foi pro saco, assim, de dizer, agora o cara largou de propósito o carro no meio da pista para ver um safety car. Uhum. E a câmera que veio pro Stroll era uma câmera fechada. Uhum. E daí... A FIA disse que só tinha essa câmera também, tá ligado? Sim. E meteu o safety car. É um migué do caralho, né? Sim, Putz, a FIA também, meu Deus do céu, né? Sim, cara, assim, ó, eu vou... Primeiro eu vou comentar isso, depois eu respondo ali a pergunta do Robson. O que eu acho, tá? Uhum. Cara, é a segunda corrida do ano, é a segunda corrida com safety car e a segunda corrida que... Cara, o carro parou num lugar que não precisava de safety car. Sim. Sabe? E essa especificamente de Jeddah, porra, meu, ele já embicou o carro ali onde tem o acesso para retirar o carro. E tal qual o primeiro grande prêmio lá de Abu Dhabi, a posição que o carro fica é uma posição que, cara, para outro carro bater nele só se viesse na contramão. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Eu tenho só uma coisa em defesa da FIA nesse momento, que assim, aqui eu bato e depois eu tiro. Eu acho que foi o ano passado ou o primeiro ano dessa coisa que o Latifi roda exatamente naquele lugar e o carro dele vai parar exatamente onde o Stroll parou. Sim. Tem um vídeo, inclusive, assim, não, pô, esse cara é inútil, o cara reclamando. E daí é o Latifi, assim, fazendo a volta, e daí perdendo a tração e rodando o pé do carro, parando no mesmo lugar, tá ligado? E parando o carro no mesmo lugar, assim. Então, tipo assim, dá pra bater o carro e meter ali, né? O Latifi é um cara que consegue ir com o carro em lugares inusitados do circuito. Vide Suzuka, né? O imponderável, né? Mas assim, é só pra dizer que... Tá, mas aí, cara, respondendo ali a pergunta do Robson, cara, falando de Red Bull, tá? Sim. Eu acho que não, cara, eles não precisam poupar motor. E eu vou te ser sincero, meu, se o Verstappen largar em metade das corridas na posição que ele largou agora, com punição, ele vai chegar no pódio em todas elas. Né? No nível que tá hoje é isso. Exatamente, porque a Red Bull tá muito acima hoje dos outros, então ela pode se dar o luxo de trocar peça desde agora já e tomar punição nesse contexto. E tranquilamente chegar na frente, pontuar e tudo mais, e daqui a pouco, se o Tcheco começar a pontuar muito também, a equipe já mandar ele tirar o pé, literalmente, e deixar descarado que o Max tem que vencer, sabe? Então, eu não vejo por que eles fazerem isso, enfim, economizar agora que a gente sabe que o campeonato não se decide nessas primeiras corridas, né? Mas eles podem se dar ao luxo de fazer isso. Tá? Talvez uma Aston Martin que tem a provar e que quer chegar na frente, ou sei lá, uma Mercedes que tem muito para melhorar, talvez tenha que ter esse cuidado aí de não sair queimando cartucho já desde o início agora, mas cara, a Red Bull, assim, qualquer migué, qualquer coisa que diga, não, mas a gente tem que se poupar porque ali na frente, cara, que nem o não foi o Horner, foi o outro maior lá, falou na outra semana, né? O Marco. O Marco falou, não, porque a gente vai perder ainda essa vantagem, não sei o que. Cara, isso tudo é migué. Red Bull tá... Não, isso é tudo... à vontade. Mental minds, assim, mental games, né? Isso. E veja bem, cara, não sou fanboy de Red Bull, pelo contrário, eu acho que Red Bull é uma bela indústria que faz latinhas. Energética. Exatamente. Então, tudo que eu tô falando assim, é muito com o pé no chão. Tá? Não sou fanboy da Red Bull, muito pelo contrário. Bom, vamos falar, eu só vou terminar aqui o assunto tcheco. O tcheco já venceu no Shakir,
Pra que é fechar o assunto tcheco, desculpa eu me meter, Fanny, porque eu tive uma falha tremenda no início dessa pauta que eu não coloquei aqui no ar, ó. Tu não botou a foto Pérez, do tcheco? o rei das ruas. Exatamente. E aí agora que a gente vai falar um pouco de números, né? Então, exatamente. tá aí o cara. Exatamente. No pódio da última corrida. O legal do Rei das Ruas, o tcheco, é o seguinte, ele venceu 5 corridas agora, dessas 5 corridas apenas o Shakir, em 2020, não foi corrida de rua, né? O Shakir, que é aquele segundo traçado do Bahrein, a gente descobriu semana passada também, e ele venceu pela Race Point, daí depois o Baku 2021, já na Red Bull, né? Mônaco, Singapura em 2022 e agora Jeddah em 2023. O homem é o rei é o Street Fighter, é o rei das pistas, é o rei das ruas, Checo Pérez. E, Fanny, a primeira que tu falou, que a única que não fez circuito de rua, né, foi também a única que não foi pela Red Bull. Então, a primeira vitória dele foi pela Racing Point, em circuito misto, em circuito misto, circuito não de rua. Alternativo de Bahrein. E os outros todos, então, em circuito de rua, todos pela Red Bull. Exatamente. E até falar uma coisa que a gente falou semana passada, fazer aquela errata maravilhosa, né? E dá para ver pelas coisinhas do tcheco ali. Cara, esse ano é Honda, Red Bull Powertrains, que nem a gente falou semana passada, né? Só que o do ano passado é só RB-PT, que é Red Bull Powertrains, né? O nome do motor. Sim. Então, volta a marca Honda no nome de verdade em 2023, mas em 2022 não tinha a marca Honda de verdade no motor, né? Só esse detail aí. Claro. E daí a minha confusão, que fui eu que puxei essa pauta na semana passada, dizendo que enfim, a Honda não estava oficialmente na Fórmula 1 e tudo mais, mas era baseado justamente em 2022. Tu quer botar os dados aí do Jeddah, Rodrigo? Tá ajeitando aí pra nós? Tá na mão. Cara, achei engraçado esse negócio do Jeddah aí, porque a gente pensou que ia baixar de 1,28, né? Não, vai dar um 27 alto, né? A pole, a gente falou, vai dar um 27 alto, deu um 28,200 que estaria? Isso aí. 28,200 do Tcheco, porque o carro do Max quebrou, né? A pole do ano passado eu não botei número, né? Mas foi os números conservadores, eu achei que foram os números legais, assim, né? Pô. Sim. Ainda a volta mais rápida, 1:31.916, o Max Verstappen na última volta, né? E não bateu o recorde do Hamilton, né? De 1:30.734. Mas foi interessante, são números bacanas aí, cara. Na verdade foi 0.065 mais alto que do ano passado, né? E tu falou bem, né? O Verstappen não conseguiu fazer a volta rápida no Q3. E talvez se ele tivesse feito, a gente chegaria nesse número de 1,27 alto que a gente tinha falado, né? Porque ele tem feito aí... geralmente, a diferença ali que dá entre o Tcheco e o terceiro colocado é a diferença que o Max tem colocado no Tcheco também, né? Então, poderia ter fechado esse 27 alto aí se mantivesse essa tendência. Bom, vamos falar então do 100º pódio de Fernando Alonso. Que coisa bonita, o Dom Fernando Alonso, príncipe da Astúrias. Cara, o que dizer desse cara que eu vejo tanto e considero o Pax? Eu vou falar um pouquinho dessa abertura aí que eu tava pincelando antes, do que ele não quis brigar. Hoje saiu até uma entrevista, ficou popular, uma entrevista do Ocon, falando assim, que essa punição que o Alonso tomou foi meio bobagem, né? Porque o cara não estava à frente, o cara estava pro lado, né? Fora do colchete. Daí as pessoas já começam a questionar essas punições e tal.
E o Ocon de punição entende, né? Porque tomou 6 punição na corrida passada, Entendi. todas parecidas com o que o Alonso estava tomando, inclusive. Inclusive, eu tava vendo um filme acontecer novamente, cara. Tipo, alinhou errado o carro, depois cumpriu errado a punição porque o mecânico foi lá e mexeu no carro. Porra, meu, os caras não assistiram a outra corrida, velho. A única diferença, eu acho que a do Ocon na primeira corrida, o carro estava à frente. Por causa que ele errou no botão neutro, o carro dá um pulinho, assim, sabe? Ah, tá. Mas Sim. é a única coisa, assim, que daí eu acho uma punição, tipo... Justa. Aí sim que é vacilão pra caralho. Eu acho do Alonso justa também, e eu acho que ele também acha que é justo. E por causa disso também, Até porque é o seguinte, meu, se fosse o cara na frente do Alonso, iria pedir que o cara fosse Exatamente. punido também, então... Exatamente. O Alonso conhece... Cara, e essa fase do Alonso Paz e Amor, ela é muito engraçada por causa que ele tá muito de boa, tá? Ele tá tipo de boa, assim, meu. E ele, cara, e eu acho que a experiência dele tá falando muito, assim, nessa posição que ele tá fazendo, a quantidade de pontos que ele tá conseguindo fazer. Porque é o seguinte, ó, ele pega, ultrapassa o Checo, papá na manobra boa, o tempo de reação dele é melhor que o do Checo, inclusive, ultrapassa o Checo, e aí recebe no rádio, ó, tu vai receber uma punição de 5 segundos. E daí o que ele pensa? Meu, não tô conseguindo abrir pra Red Bull, tá ligado? Ele tava 1.500, assim, e não ia, falar assim, meu, muito difícil eu conseguir abrir 5 segundos pra Red Bull, tá ligado? Muito difícil. Com a máquina que eu tenho hoje em dia, não um carro. Então, assim, ó, é mais fácil abrir 5 segundos de uma Mercedes. Sim. E daí ele deixa o Pérez passar e passa umas 2 voltas dele pegando o vácuo e DRS. Pra abrir, né? E tipo assim, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, vamos ver se eu consigo voltar pra ponta, mas, tipo assim, até eu cumprir essa punição, não adianta, tipo, passar os caras, tá ligado? E foi que ele fez. Daí, pum, ele abre uns 3 da Mercedes, a Red Bull consegue se distanciar e daí vira aqueles 2 latifúndios, né? Um pra frente e para trás. 2 latifúndios é bom. Isso. E daí vem, claro, o safety car e tal. Daí, porra, né? Veio o safety car e algumas pessoas assim, pô, eu sou o espanhol mais rabudo da história. Não tem, cara. Mas eu acho que foi isso, assim, foi muito isso, assim. Porque eu tenho convicção, assim, que ele ia estar ali brigando de igual para igual. E até ele pensou assim, não adianta assim, eu tô com 5 segundos de punição, vou gastar um pneu do cacete para tentar manter um primeiro lugar que é difícil de manter, mas claro, tipo assim, ele poderia, tal, até brigar por isso. Mas vou gastar um pneu do caralho, não sei quando é que eu vou precisar fazer a parada e tal, não sei o quê. Então, acho que nessa ele foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Se ele fosse, eu prefiro o pódio e terminar a corrida. E eu acho que ele tá poupando o carro. Eu acho que ele tá poupando o carro. E assim, ó, ele tá sempre elogiando muito o carro e tal. E eu acho assim, que ele tá tipo assim, eu tô vendo. Porque assim, ó, o Stroll, eu não sei se ele tá poupando o carro, eu não sei, tipo assim, mas eu acho que a experiência ali no Stroll do carro tá faltando um bagulho que você, eu até consigo dar um pau nesse carro, mas eu não quero, porque eu quero evitar, tipo, punição, sair lá de trás, porque ele não sabe como é que daqui a pouco, no metade do ano, ele tem que sair de 10º lugar, ele não sabe como é que vai ser o desempenho do carro, para ele sair de 10º lugar, entendeu? Então, eu acho que ele tá administrando muito essa questão de motor e tal. A questão da Aston Martin, nesse momento, é fazer 2º lugar no de construtores e esperar o drama da Red Bull acontecer, né? E eu acho que ele sabe que vai acontecer o drama da Red Bull e tá acontecendo exatamente o que ele acha que vai acontecer. Acho que tá assim. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, Rodrigão. Cara, de novo, vou começar pelo fim, tá? Vou começar por essa parte que tu falou aí do drama da Red Bull. E, cara, eu acho que tem que rolar Discord na Red Bull mesmo, cara. Eu acho que o Checo tem que... O Checo tá desde o ano passado ensaiando, né? Eu tô desde o ano passado nessa daí, cara. E me diz onde é que eu contribuo nesse abaixo-assinado aí pra isso acontecer, né? Porque, cara, a gente viu isso acontecer com pilotos brasileiros, né? Então a gente tem a gente tem um pouco desse sentimento, assim, de, tipo... Porra, meu, o cara tá lá correndo, tá
tá conquistando o espaço dele, brigando por isso. E o Checo é um cara que é o cara aquele que a gente queria convidar ele para um churrasco e tomar uma cerveja com ele. Né? E ele sabe beber, né? Ele sabe beber, né? Mônaco, ele é forte. Mônaco que o diga, né? E aí, cara, essa questão de tu ver que ele tá querendo e que ele tá exigindo e cobrando isso e tudo mais, né? É algo que a gente tem que ver até onde que vai. Né? Tem que ver se isso vai virar um Mark Webber ali, como tu citou antes, que em certo momento foi boicotado, ou se em algum momento vai virar aí um Nico Rosberg que a Mercedes deixou e o cara foi lá e mostrou que podia. Né? Então, a gente sabe qual é que é o espírito da Red Bull, né? A gente sabe que a Red Bull é muito mais Ferrari do que Mercedes, né? Então, nisso, certamente o Alonso tem a sua estratégia e eu concordo contigo, cara. Ele tá sabendo que isso pode acontecer. Ele já viu acontecer contra ele. Exatamente. E ele tá entendendo esse carro da Aston Martin. A gente já falou aqui algumas vezes que certamente ele sabia que a Aston vinha forte para esse ano e tudo mais, que não teria ido à toa para lá, mas eu tenho dúvidas se ele acreditava que de fato o carro ia estar entregando tudo isso. Sim. E no momento que o cara vê que, porra, meu, olha só, é real isso, aí vem toda a bagagem que ele traz, vem toda a experiência, e não é mais o homem não para de sorrir. O homem simplesmente não para de sorrir. E não é mais aquele Alonso lá dos anos 2000 lá que queria vencer a todo custo com aquele de qualquer jeito e tudo mais. E enfim, a gente sabe todo o histórico dele, né? E certamente hoje está contando essa experiência e, cara, mágica ele não vai fazer, né? Nem ele, nem o carro dele. Então, acho que, inclusive, faz muito sentido o que tu falou da estratégia dele na corrida, né? De ter visto ali que aqueles 5 segundos seria muito difícil de tirar na pista e de daqui a pouco, na segunda corrida já acontecer, sei lá, de errar e bater e alguma coisa assim. Então, melhor terminar em P3, P2 ali, talvez não teria certeza se o Verstappen chegaria, né? Garantir o pódio do que, enfim, tentar vencer e daqui a pouco não conseguir chegar. Então, sim, faz muito sentido. Eu tinha imaginado já isso quando vendo que a Aston Martin vinha forte, eu já imagino que, como tu disse, a ideia é o segundo lugar de construtores e esperar acontecer alguma coisa com a Red Bull, mas na corrida não tinha tido essa percepção. Acho que tu trouxe muito bem isso. E tem uma coisa ali também, Rodrigão, que assim, quando dá o safety car do Lance, o Alonso vai cumprir a punição dele e tal, e depois troca o pneu, mas essa punição ela é muito boa essa punição, esse safety car é muito bom para o Verstappen, né? Porque daí ele não precisa ficar caçando McLaren, sabe, 2 segundos por volta, assim, a cada volta, né? Sim, tá todas as equipes, tá todo mundo ali grudado e é isso, cara. E mesmo nessa ele não tenta, tipo, brigar com o Pérez de novo, entendeu? Sim. Os dois, eu acho que os dois grandes beneficiados desse safety car aí foram o Verstappen e o próprio Alonso, cara. Porque ele paga a punição no momento que o pessoal tá com um ritmo mais baixo, né? E perde menos tempo. Então... E só o George Russell não percebeu que ele cumpriu a punição. Tu viu que ele fez um rádio daí? Vou ficar perto dele porque ele tem aqueles 5 segundos, né? E daí o cara disse, não, mas ele já cumpriu. mas aí é falha da equipe não ter informado, né? Mas enfim. E ele dá uma reclamada. Aliás, teve 2 rádios desse jeito, assim. Alguém fala pro Leclerc alguma coisa também, e o Leclerc fica assim, porra, vocês tinham que ter me avisado antes, meu. Tipo assim, sabe? Então, acontece isso legal.
E o da Ferrari foi, inclusive, bem mais pesado, assim, o que já mostra como é que tá o clima na equipe, né? Bom, a gente já vai falar da Ferrari, eu não vou falar ainda. Eu tenho uma outra coisa que eu tenho que comentar ainda para mostrar como eu acho, como ele tá poupando o carro. É porque ele estava fazendo ali terceiro lugar e tal, há uns 3 segundos, 4 e alguma coisa da Mercedes, e faltando 3 voltas, assim, o rádio da Mercedes e o rádio da Aston Martin pareceu, tem que abrir caminho aí, abrir distância aí, porque pode ser que a gente receba 5 segundos de punição. Sim, porque estavam vendo o negócio do pit, né? Do pit não ter sido cumprido certa punição. Só que antes ainda, tipo assim, ou no rádio que eles mostram a transmissão, né? Antes foi, tipo assim, pro George Russell, tem que dar uma apertada aí, uma buscada, por causa que, de repente eles podem sofrer aqueles 5 segundos de punição. Daí o Russell viaja, assim, tipo assim, mas sério, não sei o quê? Daí ele começa a apertar o ritmo. E o Alonso também começa a apertar o ritmo. E o Alonso vence essa briga, entendeu? Sim. Porque ele termina 5.200, se eu não me engano, 200 e alguma coisa milésimos do Russell. Então ele, se tá os dois carros, tá ligado? Em uma condição parecida, porque fizeram o pit juntos, né, que nos da Ferrari, que fez o pit antes do safety car, e ele venceu, e ele abriu os segundos distantes. E não dá pra dizer que ele pegou o vácuo do Verstappen, porque o Verstappen tava, 6 segundos na frente dele também, tá ligado? Então foi assim, mostrando que a Aston Martin tem, sim, e ele fala na entrevista assim, deu para controlar as Mercedes de boa, entendeu? Que era a nossa missão, tá? Correr melhor que a Ferrari e controlar as Mercedes, né? Eu assim, pegando mais um ponto aí disso, eu entendo que o desafio da Aston Martin antes do campeonato, do início do campeonato, era superar a Mercedes, né? E agora, já estão pensando em ir atrás do exatamente. Red Bull, né? Agora já estão pensando em esperar acontecer alguma coisa dentro da Red Bull para poder vir por fora e superar. Até porque é o seguinte, a Mercedes e a Aston Martin empatado em pontos nesse momento, na segunda corrida do ano, tudo bem, mas só porque o Lance caiu fora, né? Sim. Porque o Lance saiu meio braço, conseguiu um 6º lugar na corrida anterior. Exatamente, e vinha bem, né? E vinha bem nessa corrida, inclusive, tem um lance ali eu acho que na primeira volta já, cara, ultrapassando uma Ferrari por fora numa curva que, cara, a Ferrari tem a curva, cara, uma curva longa, né? E durante todo o trecho ele vai lá e ganha a posição lá no final da curva. Porra, meu. Aquela curva não é aquela curva não é um hairpin? Não é um hairpin porque ela tem uma angulação maior ainda. Ela não é em formato de U ou de V. Ela termina com uma curva para a direita, porque senão ela cruzaria de volta de onde ela vem. Né? Entendi. E, enfim, dá para resgatar a imagem do circuito para mostrar onde é que é, mas é um pouco diferente. Ela é mais aberta também. Não, é porque o vídeo esse vídeo que eu até mandei pro Rodrigão depois, esse vídeo é muito engraçado, porque assim, é a Ferrari, não, é a Ferrari do Sainz tomando um pau numa curva que o Stroll botou de lado, tá ligado? Sim. Botou de lado por fora, entendeu? Sabe, tipo assim. E a suposta segunda força que é a Ferrari, né? Enfim, falaremos mais na sequência. Vamos falar uns numerozinhos do Dom Fernando aqui. Eu tenho aqui na Fórmula 1 desde 2001, Rodrigão, quando eu estou na Minardi, foi campeão em 2005 e 2006 pilotando pela Renault. No hiato de 2019 e 2020, que é para superar os traumas que sofreu na McLaren, né? Fez a voltinha para a Alpine em 2021 e agora está na Aston Martin. São 20 temporadas de Fórmula 1, são 358 GPs até o momento, 32 vitórias,
22 poles, 23 voltas mais rápidas, 100 pódios e um Grand Slam. Este é Dom Fernando Alonso, Rodrigão. E que não é pouca coisa, né, cara? Peguei aqui, eu tava olhando antes algumas fotos de pódio dele, pra, enfim, selecionar material aí pra gente colocar pra quem tá acompanhando no YouTube aqui. E não é pouca coisa, né, meu? Esse pódio aqui, lá de 2006, mostra, né, que ele vencia caras aí, tipo Schumacher, que já era Schumacher, né? Que já era o grande Schumacher. Já era o cara, né? Porque a gente tá falando de 2006, né? Enfim, nesse pódio com o Kimi Raikkonen aqui também, né? E, cara, nesses anos todos que ele passou aí que ele está na Fórmula 1, ele enfrentou muita gente boa e enfim, a gente sabe, já falamos bastante sobre Alonso aí em outros programas, né? A trajetória que ele faz, né? E eu não tinha conseguido antes, mas enquanto a gente estava falando aqui, eu fui perseverante e fui atrás da foto do primeiro pódio. E tá na tela aí, primeiro pódio, ele ganhou. Primeiro pódio já foi em primeiro lugar, né? E superando já o Kimi Raikkonen, que ficou em segundo. E um cara muito bom, um cara muito massa, assim, que eu acho que a gente pode fazer um programa em algum momento aí. Que, enfim, eu acho que é um cara incompreendido na Fórmula 1, chamado Montoya. Juan Pablo! E que pilotou a última, na minha concepção, pilotou a última Williams decente que teve na Fórmula 1. Porque aquela Williams depois da Martini lá só era bonita. A última Williams decente. A 2002. Não, tipo assim, não era boa o suficiente para ter o nome Williams, né? Exatamente. Mas foi tipo assim, é que nem a última McLaren boa, assim, tá ligado? Cara, legal. Essa Williams de 2012, que foi a que o Massa pilotou, inclusive, e tudo mais, acho que era 2012, Isso. Cara, eu lembro que tinha uma farmácia, que tinha uma farmácia com um boneco de papelão, sabe? Em tamanho real do Massa. E eu achava muito engraçado assim, isso não pode ser tamanho real. Mas aí depois que eu liguei, é claro, os pilotos de Fórmula 1, um jockey, né? Exato. Mas o que eu ia dizer é que essa de 2012 aí parece que era decente, porque tu compara ela com o que a gente tem hoje, né? Agora, a última que foi decente mesmo, eu acho que foi essa que era motor BMW ali, enfim, na época do Montoya lá de início dos 2000 lá, e que ainda competia, enfim, tem uma história massa desses anos que o Montoya teve na Fórmula 1 ali e enfim, a gente pode um dia fazer um programa não só sobre a Fórmula 1, mas sobre as outras categorias que ele correu e tudo, que é bem legal, assim. Mas tá aí o registro, então, 2003, o circuito de Hungaroring, na Hungria, que Fanny e eu discordamos sobre mas, enfim, Alonso não era Renault na época, ainda era Benetton, ou já era Renault? Não, era Benetton ainda, e vencendo ninguém menos que ano isso? 2003. 2003, eu procuro aqui que eu tô. Qual é Hungria? É Hungria. Não, é Midslab Renault F1 Team. Já era Renault. Já era Renault, tá. Então, foi meio que na época da transição. E é isso, cara. Alonso, então, 100 pódios e tranquilamente aumentará esse número consideravelmente esse ano. É isso. Cara, ele nesse ritmo não tem como ele não, sabe? Não, é impossível ele não aumentar esses pódios. Assim, é impossível, assim, ele tá muito bem. Enfim, vamos para nossa nem tão rápida volta, né? Mas vamos para a Ferrari, Rodrigão. E na pauta, eu nem botei todo esse título grande que eu botei aí, que é o que acontece com a Ferrari. Na minha pauta, eu escrevi só uma coisa aqui. Ferrari acabou? E baseado nesse subtítulo que não está no ar, mas que o Fanny colocou na pauta, né, a imagem que eu trago para ilustrar, para quem está vendo no YouTube, é essa daqui. Ferrarizinha pegando fogo. Não, e tu podia ter procurado aquela Ferrari do Sainz do ano passado, né? Podia. Que, se eu não me engano, foi
foi na França, eu acho que foi na França. Cara, é muito engraçado porque cara, o que acontece com a Ferrari, né? Ó, eu vou até ler o texto aqui, porque o texto que eu escrevi tem todo o rancor que eu preciso. É assim, ó, o que passa com a Ferrari? Será apenas estratégia ou um carro feito abaixo do que se esperava? Mesmo com uma vitória cedo da Red Bull e de Verstappen em 2022, a tranquilidade para se preparar para uma temporada seguinte não se refletiu nos resultados da equipe de Maranello, né, para se preparar para essa temporada. No Qualify da Arábia Saudita, Leclerc fez o segundo melhor tempo, mas com a punição por conta das mudanças de peça, largou em 12º lugar. Seu companheiro de equipe fez apenas o quinto melhor tempo e largou em quarto, já que o Leclerc foi para trás do grid. Carlos Sainz parece não corresponder a nenhuma expectativa, nem a dele mesmo, né? E sei lá, o que acontece com a Ferrari e por que o drama não aparece abalar tanto a equipe quanto, sei lá, outras equipes que não estão sofrendo tanto quanto a Ferrari, como a Mercedes, né? Porque, tipo assim, a Ferrari está sofrendo, e a Mercedes também. Só que, tipo, a Mercedes, todo o noticiário vai ser assim, tipo, não, tá certo, a Mercedes vai acabar. E a Ferrari, não, tipo assim, putz, tá, a gente já esperava que a Ferrari fosse essa bosta, tá ligado? É incrível mesmo, assim. Agora o Rodrigão vai botar aí a Ferrari do Sainz pegando fogo. Cara, essa Ferrari pegando fogo do Sainz, ela representa 2022, 2023 de um jeito da Ferrari, assim, que não tem explicação. Não tem explicação. Teve até teve uma brincadeira do Ricardo Maurício, né, que faz a narração O Sérgio Maurício. Sérgio Maurício. Ele tem até uma brincadeira do Sérgio Maurício que ele diz assim, eu vi ali no meio da torcida uma faixa escrita em árabe, volta Binotto, né? Então assim, tá, tudo bem, obviamente é só uma brincadeira, até porque não o que se reclamava muito do Binotto era a questão de estratégia e tudo mais, por ele ser um cara, digamos, mais da engenharia lá, um cara mais técnico e tudo mais. Mas, cara, a Ferrari eu vejo parece ser um mundo à parte, assim, né? Certamente não falta investimento, certamente não falta verba, né? Patrocínio, grana, mas, cara, parece que não fecha, parece que não encaixa, né? Sempre Exatamente. tem alguma coisa que não dá. Acho que parece que desde que se desfez aquela dupla que a gente falou na semana passada lá, Schumacher e Jean Todt, né, a Ferrari não encaixou de novo. Teve ótimos pilotos, né? Teve carros aí que foram competitivos depois dessa era, mas não parece que alguma coisa não encaixa, não vai. E nesses últimos anos, sendo bem específico assim, parece que nada encaixa, né? Parece que tá o inferno. Parece que tá, exatamente, cara. E aí é aquele negócio que a gente fala de que sempre que parece que o Sainz parece que é muito peso para o Sainz carregar, é uma camisa muito pesada para ele vestir da Ferrari. O Leclerc, que é o cara que tem talento, parece que o equipamento não ajuda ele, e aí em alguns momentos, obviamente, por uma pressão ou outra da situação, ele acaba errando também, né? E aí é super compreensível isso. E quanto a equipe, estratégia, aquela coisa, a gente viu ano passado inteiro a Ferrari sempre cagando, fazendo alguma coisa errada, tomando alguma decisão atravessada. Então, assim, cara, é uma equipe que tem recursos, e aí quando eu digo recursos é desde dinheiro até o próprio carro, que do ano passado para cá é um carro até certo ponto competitivo, mas que em algum ponto ali não fecha, não dá certo, e agora a insatisfação está ficando bem clara, né? Principalmente da parte do Leclerc, né? Que é uma coisa que a gente já vinha comentando na pré-temporada, né? Que Leclerc poderia
ficar insatisfeito com alguma coisa, o próprio Hamilton poderia ficar insatisfeito também com a Mercedes se não vingasse, se não começasse a render, e é o que está acontecendo. Só que no caso da Ferrari está muito mais latente, né? E, enfim, o que será que vai acontecer com o cavalinho rampante nos próximos episódios, né? Não será a primeira vez. A Ferrari já teve outros momentos de baixa e bem baixa, né? Mas tá... Com o Leclerc. Esse ano, pelo menos, eles têm carro. E só que aí é confiável, né? Os jockeys vão dar conta, o pessoal da estratégia. Não parece ser um ponto específico o problema da Ferrari, parece ser o conjunto mesmo. Além disso, só pra gente ver como é que tá o clima da Ferrari, o Frederic Vasseur, que é o chefão da Ferrari hoje em dia, hoje ele tem um perfil mais conciliador até, e ele já meteu assim, ó, não adianta a gente ficar jogando merda no ventilador toda hora, naquela letrinha pro Leclerc. Jogando merda no ventilador, né, e dando letrinha pro Leclerc, dizendo, não adianta a gente ficar jogando no público, porque o que a gente tem que resolver aqui, a gente tem que trabalhar e tal, a gente tem que identificar nossos problemas para poder achar soluções. Ele dá aquela resposta de gestor, né? Só que o Leclerc já tá puto, porque o Leclerc ele já viu a Ferrari ferrar com a carreira do Vettel, ele já viu a Ferrari ferrar com a carreira dele, e tipo assim, ele já foi o segundo piloto, ele já foi o primeiro piloto, e ele não vê diferença nenhuma, tá ligado? Sabe? Ele só vê, tipo, ele só vê ele ficando mais velho e nada. Os anos passando e nenhuma oportunidade surgindo para ele nessa equipe. Exatamente, cara. Ele tá completamente desacreditado. E sabe-se lá que propostas que ele rejeitou, né? E para continuar apostando na Ferrari e tudo mais, né? Inclusive, cara, eu tava até pegando aqui a tabela de classificação, né? Cara, o Leclerc tá com 6 pontos nesse ano. Tá muito pouco, meu. O próprio Sainz tá com 20 pontos já. Então, e a gente sabe que o Leclerc tem mais para entregar do que o Sainz, né? Tem muito mais para entregar que o Sainz. O Leclerc tem tanto mais para entregar que o Sainz, que a gente vê nas corridas ele entregando mais que o Sainz, né? Sim. A gente vê o Sainz, o Sainz tem uma Ferrari na mão e ele não adianta, meu. Não adianta. Ele não consegue sair, ele não consegue brigar mais pelo top 3. Simplesmente ele não consegue brigar pelo top 3. Ele tá correndo para brigar pela quarta, quinta posição. Não importa com quem que ele vai disputar. Então, porra, sabe? É muito injusto com o fã da Ferrari isso, tá ligado? Sim, que ele tá e a consequência, muito aquém. E a consequência disso, cara, é que a Ferrari... O Leclerc largou em 12º lugar, irmão. Sim. E terminou, acho que na frente do Sainz. Sim. A diferença tu vê aí, né? E aí, cara, o resultado disso é que a Ferrari, que enfim terminou ano passado em segundo e veio com todo o potencial aí de seguir evoluindo esse ano e, enfim, promessas de que seria o carro mais rápido e tudo mais, está em 4º lugar na tabela, né? E a briga ali pelo 2º lugar tá ali entre a Aston Martin e a Mercedes, né, já com, enfim, uma bela distância da Ferrari já na segunda corrida. Então tem tudo isso pesando aí para esse clima gostoso que a Ferrari tem. E nessa corrida de começo de ano, a Ferrari tá muito para trás já, né? Sim, sem dúvida. Muito para trás. Uma corrida que o Leclerc termina em 5º e outra corrida que o Leclerc não pontua. Sim. Nessa corrida agora de Jeddah, só para deixar bem claro, ele ainda termina atrás do Sainz, tá? Eu busquei aqui porque 6 pontos eu imaginei que era ali por 7º, 8º e tá confirmando, 7º, 6 pontos e o Sainz terminou em 6º. E o Sainz perde 2 posições.
E na primeira corrida o Leclerc não terminou, né? Então, Exato. e aí o Sainz foi melhor ainda, terminou em quarto, né? Terminou em quarto e de uma forma desesperadora para a Ferrari, porque simplesmente não conseguiu fazer frente para Aston Martin, né? E aquilo ali foi surpresa para todo mundo, porque era a primeira corrida do ano, né? Então, tudo isso contribui para essa cena aí da Ferrari pegando fogo que a gente mostrou antes ali. E que, enfim, não... É difícil recuperar, cara. É difícil recuperar porque eles estão com uma liderança nova no time, né? E os pilotos já vêm de uma temporada, não digo insatisfeitos no ano passado, mas esperando mais. E aí não vai ser fácil reverter agora porque, enfim, Mercedes e Aston estão andando bem também. E aí a Ferrari daqui a pouco já tem até, sei lá, agora é a Alpine que está atrás deles na temporada, e daqui a pouco tem aí o Ocon e o fugiu, o outro francês lá, O Gasly. Gasly, obrigado. Tem o Ocon e o Gasly aí já brigando com o Leclerc ali, e aí já viu, né? Aí vai ser bonito de ver os italianos mexendo as mãos lá e balançando as mãos para reclamar. Aqui, tá, e daí aqui eu vou até falar uma outra parada que é engraçada, que é o seguinte, meu, a Ferrari largou de pneu macio. Eu só quero lembrar isso para vocês, a Ferrari largou de pneu macio com o Leclerc. Numa corrida que muitas equipes nem usaram pneu macio, né? Numa equipe que nenhuma outra equipe usou pneu macio. Largar de pneu macio, precisa assim, numa pista que todo mundo sabe que a pessoa só faz um pit, se faz 2 é por causa que tem safety car, e numa corrida em que, então assim, tipo, pô, o cara tem que alongar o pneu macio o máximo que der, e ele fez o pit antes, sei lá, de todo o resto da galera. Tá, é óbvio que ele tava com o pneu macio, ele tinha que fazer o pneu macio, só que daí, então, tipo assim, pô, esse pneu duro, ele... Até por isso que ele nem briga com o Sainz, ele ficou em sétimo e o Sainz em sexto confortável. Porque ele não tinha mais pneu, o cara fez... E o Sainz parou antes ainda, né? Então o Sainz também não tinha mais pneu. Então eles tiraram... O safety car foi muito ruim pra Ferrari. O safety car foi tipo assim, putz, a gente parou os carros no momento errado. A gente parou os carros 2 voltas antes de parar. Porque se eles esperado 2 voltas a mais... E eu acho que não tinha nenhuma rádio do Leclerc reclamando dos pneus ainda, né? Sim. Então, tipo assim, né? Mas é que na verdade é o seguinte, eles chamam o Leclerc para o box, porque o Leclerc ia ser ultrapassado pelo Verstappen, né? Então eles acham mais inteligente vamos... E daí, claro, essa é uma estratégia que é válida, né? Vou meter o cara no box aqui para tipo assim, o cara tá com o pneu melhor e poder buscar o cara, entendeu? Cara, mas assim, essa Daí o safety car ferrou toda a estratégia. Essa questão de largar também com macio e todo mundo largando de médio, né? Num circuito em que não se costuma usar macio e que pode ter um safety car, né? O erro acaba sendo 2 vezes, né? O primeiro que faria um segundo stint muito grande para fazer uma parada só. Isso. E se tem um safety car, sei lá, pro fim da corrida, dependendo de como foi o uso dos pneus anteriormente, não tem um pneu macio novo para usar, né? Aí, claro, aí depende da estratégia desde o início, e eu só tô considerando aqui que a Ferrari tem usado mais nos treinos e tudo. Mas não, e é uma estratégia... No mínimo, o segundo stint acaba ficando muito longo, obrigatoriamente de pneu duro e correndo o risco de novo chegar no final da corrida sem poder defender posição, como aconteceu na primeira etapa. É uma estratégia tão ruim, que a estratégia da Mercedes de botar o Hamilton largar de duro até ficou menos pior. Sim. Inclusive isso é uma das coisas que o Hamilton falou em entrevista depois, que, enfim, partiu dele também, né, a escolha de estratégia e tudo mais, mas que, enfim, de não ter conseguido entender a melhor estratégia para
essa corrida e tudo mais, mas meio que assumindo a parte da culpa nisso também. Né? Então é outro ponto aí da questão da estratégia do Hamilton versus a estratégia lá Sim. do menino companheiro dele. Eu nem quero ser. Russell. Eu nem quero ser assim, tipo. Como eu posso dizer assim, injusto com o Hamilton. Mas começou a bater o desespero nele de ele ter que. Vou ter que fazer um bagulho diferente. Sim. Vou ter que tirar um coisa. Porque ele já. Uma das entrevistas dele da semana disse: não, a gente tem condição de vencer uma corrida ou pegar vários pódios se todas as Red Bull quebrarem. Tá ligado? Então ele tá, ele tá muito pessimista, cara. Ele tá muito desolado, assim. Tipo, cara, ele não sabe mais o que fazer. Cara, eu arrisco dizer que ele não segue na Mercedes ano que vem, a não ser que a Mercedes dê uma volta muito significativa ainda esse ano. O drama da Ferrari é ter que brigar com a Mercedes para ver quem é que vai ser a terceira equipe de 2023, né? Porque aparentemente a Red Bull, aparentemente a Aston Martin tá. O que tem a Mercedes tem a seu favor é que ela não quebrou o carro ainda. Sim. A Aston Martin quebrou um e a Ferrari quebrou um, né? Então a Red Bull ainda tem uma consistência. A Red Bull não, a Mercedes tem uma consistência. A Red Bull também não quebrou nenhum carro em corrida, né? E daí voltando para a Ferrari, uma coisa interessantíssima é essa punição de troca de peça do Leclerc. Sim. Porque, os caras quebram a peça na porra do Bahrein. Beleza? Eles trocam a peça. Trocam errado. Eles têm que tirar a peça e botar uma nova. E daí, já deu limite, porque era 2, e agora estão... que deu. E daí, cara, sabe? Cara, aí é aquilo que eu falei, é o conjunto, né? É o conjunto, é o todo, e parece que não é assim, é uma questão, sei lá, vou tirar o Sainz para o problema, por exemplo. Não é uma coisa tipo, não, é um piloto deles que é ruim, não pontua, sei lá, é um Latifi da vida. Não é isso. É o todo, cara. Tu vê que tem problema na estratégia, daí agora tu já achou um problema até na parte de engenharia, de mecânica deles lá, né? E então, cara, é muita coisa uma em cima da outra. Mas assim, pegando o que tu falou antes, cara, eu vou te dizer por que a Mercedes não vai competir com a Ferrari pela terceira força, cara. Porque eu vejo uma vantagem da Mercedes sobre a Ferrari, sobre a Aston Martin e até sobre a Red Bull, mas obviamente a Red Bull é muito melhor o carro, então não acaba compensando, né? Mas a Ferrari, a Mercedes tem uma dupla de pilotos que, considerando ambos, eles são muito melhores que a dupla da Aston Martin e muito melhores que a dupla da Ferrari. Então, por isso eu acredito que a Mercedes não vai brigar com a Ferrari, porque a Ferrari nessa bagunça que tá e a Mercedes vindo de uma recuperação aí já desde o final do ano passado, assim, e com 2 carros aí confiáveis para esse ano, né, e que não foram mal nas 2 corridas, né, eu já vejo que eles estão com condições muito melhores do que a Ferrari e de daqui a pouco brigar com a Aston Martin no sentido de que Hamilton e Russell juntos podem fazer mais pontos do que Alonso e Stroll. Muito por conta do Stroll, né? E se a Mercedes realmente entregar melhorias consideráveis nesses primeiros upgrades, né? E conseguir compensar as melhorias que certamente a Aston Martin vai entregar, né? Pode sim a Mercedes brigar ali com a Aston Martin no campeonato de construtores. Mas eu ainda acredito que o Alonso vai de pilotos aí, ele é o cara que mais tem capacidade, e não digo só capacidade do piloto, é o cara que mais tem conjunto para conseguir aí brigar pela terceira posição no campeonato de pilotos, que é o que resta, né? Primeiro e segundo a gente sabe que
do jeito que tá, não vai fugir da Red Bull. Se fosse para apostar dinheiro, não vai fugir para Red Bull. Bom, acho que é isso que temos para falar essa semana, Rodrigão. Você tem mais algum adendo? Não, cara, é isso aí. É isso que eu tava... Enquanto a gente ia conversando aqui, eu tava olhando alguma questão de números aqui do campeonato e tudo mais, mas enfim, acho que é muito cedo pra gente estar considerando tudo mais. É muito mais assim do que a gente viu na pista, do que a gente sabe do histórico dos pilotos e tudo mais. Então, se a gente fosse fazer essa análise há um mês atrás, quando estava ainda lá nos testes, né, a gente não ia certamente apostar as mesmas coisas do que agora. Talvez apostaria só na Red Bull ainda na ponta, mas de resto, certamente a gente erraria. Exatamente, de resto seria uma surpresa. Eu me lembrei de uma coisa, de um detalhe agora, cara. Diga. Não é informação, porque esse programa aqui não é de informação, é um programa de bate-papo. Mas eu vi algumas coisas aí hoje, e aí eu consumi algum material, eu realmente não lembro se foi lido ou se foi algum podcast que eu ouvi. Se não me engano foi lido, mas que a Mercedes estaria considerando abandonar o conceito do sidepod zero e ir para o conceito, obviamente, com sidepods e, obviamente, se inspirando em quem está na frente, né? Ou seja, certamente vai ser o conceito da Red Bull, que já é o que a Aston Martin se baseia também, né? Muito próximo, né? E então, quem sabe os upgrades que podem vir aí da Mercedes já não é um sidepod, né, novo, e aí provavelmente com algum desenho semelhante aí com o que tem já na Red Bull. E aí, cara, aí o bicho pega, né? Porque se a Mercedes melhorar num nível ali de poder competir pelo menos com a Aston Martin, vai ficar bonito, né? E aí sim, aí a Red Bull errando, né? Acontecendo alguma coisa ali, sei lá, perdendo pontos, já são duas equipes já chegando por trás, né? E aí seria interessante, né, cara? Mas como eu disse, não é nada informação, é só alguma coisa que eu li. A gente sabe que muito papo de bastidor vira notícia na Fórmula 1, muitos se confirmam, alguns não se confirmam, mas seria legal porque quanto mais competição, melhor para nós. Isso é o mais interessante, né? Bom, vamos torcer pela porradaria. Isso aí. Inclusive dentro das equipes, né? Exatamente. Rodrigão, próxima corrida, Albert Park, na Austrália, domingo, dia 2 de abril, então 31 de março, 1º de abril e 2 de abril é o final de semana de corrida. Circuitinho daquele assim, ó, madrugador, né? 2 da manhã. Puta que pariu, 2 da manhã, Rodrigão. E aí? Não vai dar nem pra... E que nesse aí a gente concorda que é uma pista legal. Né? É uma pista legal. O horário é uma merda pra gente. O horário é uma merda, mas é uma pista que vale a pena o cara ficar acordado. Né? Porque não tem... Pelo menos pra ti, o horário que tua filha já dormiu, né? Então... não, já dormiu. E não tem aquele perigo do Japão que é chover e não ter corrida. Né? Isso também é verdade. Confesso que eu não faço ideia de como é que tá os pneus de chuva para esse ano aí, se a Pirelli resolveu aquela bronca lá do spray e tudo mais. Mas Albert Park é um circuito que não costuma chover, então, né, não temos esse perigo, costuma dar boas corridas e uns bons pegas. Embalou já a temporada, a terceira corrida já dá para confirmar algumas coisas, já dá para ter novidades e certamente tentarei ficar acordado para ver e no outro dia eu vejo o que eu faço para estar de pé às 7 da manhã quando a Lara acordar e quiser brincar. Tá certo, vamos lá então. Finalizando aqui o Carreteiro Fórmula 1, se você está acompanhando ao vivo no YouTube, muito obrigado. Obrigado para o Robson Salvieri, que participou aqui do nosso chat, fez perguntas, mandou aquele abraço para a galera.
Coisa boa, Robson. Valeu pela participação aqui no chat. Faça que nem o Robson, use o sininho do seu YouTube para receber a notificação de quando estamos ao vivo, para pegar aquele papo pré, aquele papo pós também. Pós não rola, mas o pré sempre rola. Então vai lá no YouTube, Canal Carreteiro, dá o like, segue aperta o sininho para receber as notificações. Ah, eu quero só a versão em áudio. Tem no Spotify, a gente vai lá no Spotify e faz o segue, dá nota, que eu acho que é a métrica deles. Ah, tem outras plataformas de áudio? Tem outras plataformas de áudio também. Aí tu vai lá nas outras plataformas de áudio, procura também Carreteiro F1, segue tudo mais. Rede social tem TikTok, Carreteiro F1 no TikTok, só ir lá no TikTok, curtir e ver eu dançando. Não, tô brincando, eu não danço lá, mas eu posto algumas coisas que são de trend e faço comentários pós-corrida, pós-qualify e tudo mais. E se você quiser ajudar, está gostando do Carreteiro Fórmula 1, quer ajudar com aquele litrinho de óleo, aquele líquido respirador de direção hidráulica, caro também, né? Pô, quer trocar? Putz, o seu pneu está careca e você quer ajudar a gente a trocar os nossos pneus? canalcarreteiro@gmail.com. Esse é o caminho. Vai lá e põe sua moeda no canalcarreteiro@gmail.com. Esse é o nosso Pix. Certo, Rodrigão? Tchau. Tchau.